Foi até o Diogo que deu esse exemplo. Depois que eu expliquei para ele, ele entendeu. E quando ele falou do pincher, você vê um dog que combate mais do que o pincher? Aquele pequenininho, mais é efetivo. Ele tem uma mordida, ele segura. Você vê, o pincher ele vem pra cima, mas se você for, ele recua. Ou ele trava. É o nível da guarda dele. É o nível baixo, dentro do aspecto de ser efetivo. Quem sabe ele tá ali no drive dele máximo, mas não é efetivo. Às vezes, a maioria acontece assim com o dog. Quando ele vai mesmo para combater, morder, segurar, ele não faz isso. Ele fica ali na frente latindo, fica rosnando e etc. Mas ele não chega mesmo e conclui, morde e segura. E se a pessoa combater, ele recua, ele não vai. E às vezes, geralmente estraga o animal. Quando pessoas vão fazer esse trabalho, não sabem fazer, aí o dog vai para o combate com um figurante que não tem experiência e ele frustra o animal. Aí depois tem que fazer um trabalho para tirar essa frustração do animal para ele ter ímpeto de combate efetivo. Isso quando dá para fazer, né? Porque de repente do trauma que o dog ficar dentro desse aspecto, ele não vai combater nunca mais. Ele vai ficar no nível sempre baixo. Depender do trauma, do mau manejo que alguém faz ele nesse trabalho, nem nível baixo ele fica. Ele fica totalmente recuado e oprimido dentro de uma situação onde ele precisa ou poderia fazer uma guarda para a proteção de si próprio ou dos seus donos, do território e etc. Agora um dog treinado mesmo, que já passou por essa experiência e outras experiências através do manejo profissional, ele vai ser efetivo, ele não vai travar, ele não vai recuar, ele está habituado, ele está acostumado com aquela situação. Tem situação que o animal não está acostumado, ele não sabe o que é aquilo e para ele é estranho. E ele trava em tomar a decisão correta, porque ele não sabe lidar com aquela situação, ele não foi preparado para aquilo e para ele é estranho. E muitas vezes, até a maioria, o instinto não é suficiente. Pode ser, dependendo de quem está combatendo. Mas pode não ser se a pessoa do outro lado o combatê-lo também. Ainda que seja gritando. Tem dog que você grita com ele, ele para, ele trava. Já aconteceu várias vezes na rua. De eu estar com barulho e etc. Dogs vêm e eu levantar minha voz e o dog travar lá. Eu me impus sobre o animal. Ele veio com dominância, eu fui com outra dominância. Por isso que quando você adestra um dog para guarda e proteção, você não pode oprimir o dog. Como eu vejo algum manejo aí na internet, a pessoa vai trazer obediência a um dog dominante, ele traz uma dominância mais forte, aquele cachorro para a guarda já não vai prestar, praticamente. Quando você forma um dog para guarda e proteção, você não pode deixar ele intimidar ele, ao ponto dele não combater. Isso é gradual. Porque uma vez que você exerce dominância e o dog se intimida, aí acabou a guarda do animal. Então assim, se for para conter só a dominância do animal e o animal não fazer guarda, tranquilo. Mas se eu quero um dog adestrado, dominado, mas que faça guarda, se o adestrador, a pessoa que está ali fazendo, oprimir o animal, oprime a guarda do animal, ele fica muito submisso. Quando chegar outro mais dominante, ele também vai abaixar a sua dominância. Então assim, se um dog ele é muito combatente, dominante, passa para a pessoa da casa, que as pessoas não teve dominância sobre o animal e etc. Aí leva num canil, no adestrador. Chega lá, o adestrador usa de uma força maior para dominar o animal, ele vai estar condicionado, tipo assim, quando chegar outro mais forte, eu tenho que ceder. Então assim, acontece dentro de uma situação real de combate, se o outro lá se impor, o dog ele cede. Às vezes até com um grito, com uma palavra. Pode ser um pedaço de pau, alguma coisa, e o dog ele cede. Um dog dominante ele cede para outro mais dominante, seja pessoa ou seja outro animal. Agora um dog treinado para combater, ele não vai ceder se o outro vir com a dominância exaltada, em alto nível. Ele está treinado para combater independente da situação que o outro ofereça para ele de perigo. Ele vai combater. Ele não quer saber se o outro é dominante. Isso para ele não faz diferença. Ele foi treinado
para sobressair adversidades de combate dentro do manejo.